materiais magnéticos e não magnéticos. Então, todos os materiais existe uma propriedade magnética com grande intensidade e outros com pouca intensidade, mas sempre existe uma propriedade magnética ali. Então, por propriedade magnética, se entende a capacidade de que um objeto tem de atrair outros objetos. Só que, na interação de dois objetos magnéticos, há uma possibilidade de acontecer uma repulsão entre eles. Então, esse fenômeno de atração ou repulsão pode ser observado também em materiais não magnéticos, como por exemplo em objetos carregados eletricamente. Só que vale ressaltar que materiais não magnéticos, eles não interagem com materiais magnéticos. Bom, existem dois polos diferentes nos materiais. Eles são chamados de polo norte e polo sul. Eles se caracterizam por serem chamados de dipolos magnéticos. É muito importante a gente entender como esses dipolos magnéticos se comportam, porque eles vão influenciar tanto na força do ímã, como também alguns materiais vão reagir ao ser expostos a algum campo magnético. É daí também que vem a classificação de alguns materiais como paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Só que a gente vai estar explicando um pouco mais à frente. Bom, para a gente conseguir entender como esses dipolos magnéticos se comportam, a gente precisa entender que as propriedades magnéticas elas giram em torno do átomo. Por exemplo, aqui fica o átomo e os elétrons, que são livres, que são eles que realizam a interação, eles começam a percorrer ao redor desse átomo. Cada elétron ele tem o seu dipolo natural, o seu dipolo magnético natural. Então, eles próprios têm o seu próprio movimento, esse elétron livre. A partir do momento que ele é exposto a algum outro campo magnético, esses elétrons eles podem se organizar e aí, vamos dizer, todos numa mesma direção. Podem ser não tão certinhos, mas todos numa mesma direção. A partir do momento que esses elétrons começam a se organizar, mesmo todos tendo o seu dipolo magnético natural, eles começam a proporcionar a formação do chamado spin. Que nada mais é do que o agrupamento de vários dipolos naturais. Isso faz com que ocorra o momento de dipolo magnético naquele objeto ou naquele material. E isso faz com que, depois que ocorra a formação de tantos agrupamentos de spin e depois de um único momento de dipolo totalmente formado, faz com que haja a formulação de um campo magnético. A força de interação entre os polos magnéticos é dada por F P1, P2 sobre D ao quadrado, sendo que F é a força de interação, que é o que a gente vai descobrir, P1 e P2 é a intensidade dos polos magnéticos e D vai ser a distância ao quadrado. Se vocês prestarem atenção, essa fórmula é bastante parecida com a lei de Coulomb e também o desenvolvimento dela também é bastante parecido com o mesmo. Bom, em relação à classificação desses materiais, existem dois tipos de classificações que a gente vai estar mostrando para vocês, que são materiais magnéticos e não magnéticos. Eu vou estar falando sobre materiais magnéticos, que como mostra aqui no quadro, eles são divididos em dois, que são o paramagnéticos e o ferromagnéticos. Agora eu vou explicar detalhadamente cada um deles. Eu vou começar com paramagnéticos. E para vocês entenderem melhor, eu vou dar uma situação aqui, um exemplo, com o vidro e o ímã. Os materiais paramagnéticos, como esse exemplo que eu vou dar, eles são assim, eles vão reagir a um campo externo justamente por causa da presença do ímã. Por quê? Porque os paramagnéticos, ele tem uma intensidade muito fraca em comparação aos ferromagnéticos. Tanto é que a intensidade deles, quando você coloca numa presença de um ímã, são 1000 vezes menor. Só que quando vocês colocam o ímã junto com o vidro, mesmo que vocês não percebem, eles vão estar tendo uma intensidade aqui, que essa intensidade vai ser de atração. Só que como eu falei, o vidro ele tem uma capacidade menor em relação aos ferros, logo essa intensidade vai ser menor, com que não haja, com que o ímã grude no vidro, como é perceptível no ferro. Bom, agora eu vou explicar outro material magnético, são ferromagnéticos. Em relação a esses materiais, inicialmente, já pode se perceber que a interação de atração dele é muito mais forte, porque ele tem um campo de magnetismo muito mais forte que em relação, por exemplo, aos materiais paramagnéticos.
Eu também trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, que eu trouxe o material ferromagnético, que é um parafuso composto de ferro, e também o ímã exterior. Essa interação entre eles pode ser perceptível por conta do você aproximar o ímã do parafuso, a força de atração deles é tão intensa que em relação aos paramagnéticos, porque o ímã ele ficou grudado no parafuso. Isso acontece por quê? Porque os polos magnéticos desse parafuso vão se interagir com os dipolos magnéticos que se encontram aqui no ímã, formando justamente aquilo que a Flávia explicou, que todos vão formar um dipolo magnético, onde esse dipolo vai fazer com que os elétrons em torno dele e os polos do material se alinhem, formando um fluxo e tendo a mesma direção. Então, por isso que ocorre essa interação bem mais forte entre os materiais ferromagnéticos e o ímã, justamente porque essa reação do campo externo, que é o ímã, com o material é perceptível nessa presença da força de atração, porque o ímã aqui, ele grudou no parafuso. Ou seja, os ferromagnéticos, eles também podem ter um magnetismo presente independente de um campo. Bom, como a Anderson já explicou os materiais magnéticos, agora eu vou estar explicando para vocês os materiais não magnéticos. Um exemplo são os materiais diamagnéticos. Para você entender o que são os materiais diamagnéticos, você tem que entender o que significa o termo diamagnetismo. Bom, o termo diamagnetismo ele é utilizado para designar o comportamento dos materiais serem repelidos na presença de um campo elétrico forte. Exemplo, a gente tem aqui um ímã e um plástico. Quando eu coloco um na presença do outro, eles são repelidos porque não tem nenhuma atração. Vocês podem perceber que eu coloco aqui, ele vai cair. Todos os materiais podem ser considerados diamagnéticos, porém essa característica torna-se insignificante na presença de materiais ferromagnéticos ou paramagnéticos. Os materiais diamagnéticos possuem a característica de não serem atraídos por ímãs. Exemplos, água, madeira, plástico, mercúrio, ouro ou prata. Bom, agora eu vou explicar para vocês a interação entre um diamagnético e um campo magnético externo. Quando coloca-se um material diamagnético como a água, na presença de um campo magnético externo, esse diamagnético ele vai criar em seu interior outro campo magnético, só que com sentido oposto ao campo em que ele foi submetido, ao campo magnético externo. Bom, é o mesmo que dizer que esse material ele é repelido pelo campo magnético, e é por isso que esses materiais são considerados materiais não magnéticos.